Fala galera, aqui quem fala é Deus Novo Mundo e eu estou aqui para falar sobre mais um vídeo aqui sobre os espíritos, né? Mais chamados como demônios ou daimons, que a palavra espírito, a palavra daimon vem de espírito e a palavra demônio vem de daimon. E eles não têm emoções, eles não sofrem como nós, eles são acausais. O que significa que eles são acausais? Significa que eles são imortais e possuem livre-arbítrio no mundo espiritual, porque eles não possuem eles não possuem perispírito como nós. Eles não possuem perispírito, eles basicamente já estão salvos, eles não estariam no livro da vida, como já citado no livro anterior, porque segundo o cristianismo, os anjos, né, que são os que estão que não vão ser julgados porque eles são imortais, mas é visto muito aqui a similaridade, não sei se consta tanto, porque é só você linkar. Se o Enki é o demiurgo, os anjos que trabalham para ele, para Javé, os anjos clones que o Jan Van Halen fala, são apenas seres que não são, eu não acredito em que eles são agatodaimons, eu não acredito em agatodaimons nem kakodaimons, espíritos bons, espíritos maus. Eu acredito em forças hostis e forças não hostis da, da natureza. Enfim, da existência. Não a luta contra o bem e o mal, porque não existe uma criatura puramente má no universo. Eu não acredito na personificação da maldade. Eu já disse isso no vídeo anterior, ficou bem interessante. Lá tem a origem do livro da vida, de onde surgiu essa ideia que Cristo morreu antes da fundação do mundo e veio na eternidade passada. Aí ele veio para fazer a missão dele aqui e concretizar o plano de salvação. E esse mito, na verdade, essa lenda, na verdade, não está só no cristianismo, está no islamismo. E o islamismo crê que Jesus não foi morto, não foi ressuscitado. Ele foi trazido, transladado vivo para os céus. Ou não conheceu a morte, está apenas desmaterializado do mundo físico. Só igual Enoque e Elias. Em lugar especial, só esperando para voltar. E
islâmicos, eles creem que os cristãos, eles creem que esse seria o falso profeta. Mas eu creio que que no Corão que ele vai ser, que ele vai parecer como uma pessoa desconhecida e vai se aliar ao Mahdi e batalhar contra as forças hostis, né, no Apocalipse. Que como se não existe ressurreição, não acredita na ressurreição de Jesus, ele não ressuscitou. Então como as chaves do inferno e da morte vão estar na mão de quem? Quem venceu a morte, né? E esse livro da vida, né? Essa tábua do destino, né? Ela não pertence a ninguém. Ela pertence, na verdade, segundo o que eu sei, se ela estava com ela, pertence a Tiamat. A tábua do destino pertence a Tiamat, a entidade criadora da Babilônia, que foi inspirada numa deusa que é a mesma deusa, mas é o paralelo dela no Suméria, chama Namu. Os mitos babilônicos são basicamente adicionais aos mitos sumérios. Basicamente, Suméria tem seus mitos, mas não é incompleto. A Babilônia traz os mitos mais adicionais, falando sobre o conflito entre os deuses e os dois criadores e o Kingu e os monstros, né? Os monstros, está aqui como monstros, que são os demônios. E quem descobriu isso quem escreveu a corrente, se eu não me engano, é uma escrita corrente 218, que falou que os 11 monstros de Tiamat estão linkados com as 11 entidades anticósmicas do gnosticismo caótico, que são eles Samael, Moloque, Belial, Lúcifer Rovocali, Astarote, Asmodeus, Baal, Belfegor, Lilith, Adramaleque e Nama. São esses 11. E não só esses 11, mas os demônios, né? Que, segundo o que se sabe, esses demônios, eles se encontram no segundo céu. E eu acredito que esses demônios, eles possuem uma velocidade mais rápida que a da luz, porque não faria sentido, né? A criação do universo, do multiverso causal, e eles não tivessem
mais rápido que a velocidade da luz. Eu acredito que eles são mais rápidos, porque eles são causais, então não possuem a causa e efeito do universo físico e podem passar a longas velocidades e e e como eles são imortais, eu acredito também na teoria que estamos vivendo dentro de vários universos, que seriam basicamente o mundo do Sansara, porque existe um mundo que você vai analisar os 31 planos de Sansara e você se depara com o mundo da forma. Aí você fala assim, onde ficam esses mundos, né? Porque o Kamaloka fica aqui no sistema solar, são os planetas, dá para se referir aos reinos como os planetas e as criaturas com o perispírito que vivem lá, que são semimateriais, que são invisíveis aos nossos olhos, vivem lá nesses planetas que são chamados de Defas. Já os outros, o segundo plano da matéria, da forma, ele poderia ser multidimensional. Eu acredito que o universo tridimensional que vivemos, que é visto como o universo onde está no Sansara o Kamaloka, está inserido num buraco negro de 4 dimensões. Essa é uma teoria minha, que o buraco de 4 dimensões o universo está expandindo para uma quarta direção. E essa quarta direção basicamente cria mais espaço e criando mais espaço da expansão e segundo o que sabe, existe 11 dimensões. Não se sabe ao certo quantas dimensões tem, na verdade, mas na teoria mais aceita, que é a teoria M, que fala que a realidade é feita de membranas que fazem as cordas unidimensionais que forma a matéria, porque mas eu discordo de ela ser as cordas unidimensionais, portanto, que nós vivemos em um universo mas pensando bem, pode existir universos bidimensionais e unidimensionais dentro de buracos negros de 3 dimensões. E a matéria pode ficar
ficar dentro lá. E essas cordas são unidimensionais porque elas compõem tudo. E elas são feitas de membranas ainda assim. E essas membranas são as coisas mais pequenas de todas. Essa é a teoria M. A teoria que fala que que existe um multiverso de 11 dimensões, mas ela não é bem reformulada. E esse reino da forma seria fora do nosso universo tridimensional, outros universos. Mas enfim, esse vídeo foi um resumo, bem legal. Mas é isso, todo mundo vazando e tchau.